Hoje, o De Cara com a Maturidade veio até o Instituto Prevent Senior, onde acontece a terceira campanha de conscientização da doença de Alzheimer. Sem dúvida nenhuma, uma belíssima oportunidade para os beneficiários e os seus cuidadores entenderem um pouco mais sobre o assunto. Com certeza, um dia que vai ficar na memória. Não saia daí! Aqui é a Helenice Lopes, que é a terapeuta ocupacional, e aqui está tendo a oficina de treino de memória, é isso, Helenice? Isso, Thalita. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre como treinar, o que treinar, e eu estou dando algumas atividades daquelas que a gente faz lá no Juventus. Hoje eu estou falando um pouquinho delas e estou brincando um pouco com isso. O que é exatamente essa oficina que está tendo nessa sala agora? Eu estou dando duas atividades distintas, né? A primeira eu já dei, que foram com nomes de... Eu dei vários nomes de coisas diferentes e eles tiveram que organizar, né? E aí eu reportei para o dia a dia, como é que a gente organiza o nosso dia a dia, como é que a gente organiza o nosso pensamento, como fica mais fácil na medida em que a gente se organiza para fazer as atividades. É muito importante esse tipo de evento. A população mundial vem envelhecendo ao longo das últimas décadas, graças à evolução da medicina, e com esse envelhecimento a incidência e a prevalência da doença de Alzheimer vem aumentando. E a doença de Alzheimer é uma doença que mexe com a estrutura familiar, mexe com o cuidador. E a gente aqui nessa campanha vem orientar os familiares e cuidadores como proceder, como conviver melhor com esse doente e como lidar com as situações corriqueiras do dia a dia, que é tão importante para o doente e para a família. Gosta dessa iniciativa? Estou começando agora com essa iniciativa, né? Estou me preparando e preparando para o futuro também. Sim. Como cuidador e pensando também... Daqui a pouco. Não é? Hoje a gente resolveu fazer essa terceira campanha, não só focada no paciente, né, que tem a doença de Alzheimer. Porque a gente sempre fala do paciente, a gente sempre fala da doença, sempre fala dos tratamentos. E muitas vezes a gente esquece de falar de quem cuida, de quem tem uma rotina e uma dinâmica de vida totalmente mudada a partir do momento em que um familiar, um parente adoece. Então, a gente não veio só falar de doença, a gente veio falar da forma de cuidar dos nossos parentes e dos nossos pacientes com a doença de Alzheimer. E trocar experiência, que eu acho que esse é o mais importante, né? Meu avô teve acidente vascular encefálico, ele é sequelado, então ele tem uma propensão maior a ter demências. E minha avó já vem apresentando os primeiros sinais do Alzheimer já. Já estou vendo todo mundo com revistas, já vi uma tesoura. O que está acontecendo aqui? Hoje que a gente está trabalhando é a memória episódica, né? Então é resgatar aí das lembranças de cada um momento da vida através de uma imagem da revista, né? O que faz lembrar. Que importância você vê neste tipo de oficina para os beneficiários, para os cuidadores? Eu percebo que é um grande sucesso, as pessoas gostam muito, né? E aí é o treino, né? É manter a cabeça ativa, né? Sempre trabalhando, Isso. né? Sua mãe tem a doença de Alzheimer? Ainda não manifestou completamente, né? Ela fez aquele teste universal e deu bem assim no meio, então dá para definir ainda se ela está desenvolvendo ou não. Mas eu já noto alguns sinais, ela já tem algum esquecimento, ela está um pouco repetitiva, né? Orientações que eu passo para ela já não consegue mais muito fazer, né? O que está acontecendo aqui, hein? É um trabalho de memória para mostrar que não é só com caça-palavras. Então é um trabalho de memória emocional, com música, jogos de perguntas, né? Que eu estou fazendo aqui. Tem uma parte que mostra as figuras para trabalhar a memória dos pacientes. Como é conhecido o jogador Edmundo? 1, tigrão. 2, gatinho. 3, animal. 4, cobra. Valendo. Vamos ver se ele vai acertar, né? Animal! Muito bom! Então é uma forma lúdica de estar trabalhando memória. É o trabalho da psicologia na Prevent Senior. Na literatura, quem foi o criador da boneca Emília? Monteiro Lobato, Maurício de Souza, Walt Disney ou Jorge Amado? Valendo! Aê! Agora ele conseguiu! Monteiro Lobato. Sua mãe tem a doença de Alzheimer há quanto tempo? Recente, foi descoberta agora, né? Isso. E como é que é, Iranildo? Você, por exemplo, aqui
ouvindo a palestra, isso te acrescentou, te ajudou, tirou suas dúvidas? O que você sente? Então, cheguei agora, participei de uma palestra ali na frente, vi que é importante para a gente se organizar, ter paciência com eles, né? E para a gente procurar se adaptar ao problema deles, né? A importância que tem essa atenção que a própria Prevent dá e que a gente tem que ter com os cuidadores. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso. O cuidador normalmente fica muito sobrecarregado porque o doente de Alzheimer é um doente que dá muito trabalho, né? E é um doente que emocionalmente sobrecarrega muito, porque é um familiar querido e é um familiar que precisa de cuidado 24 horas por dia. Então, normalmente, o cuidador desenvolve um estresse e desenvolve muitas vezes doenças. Então, esse cuidador precisa de cuidado, sim. E a Prevent Senior, pioneira no Brasil, e desenvolveu um programa para cuidar desse cuidador com o lema "Quem cuida precisa de cuidados". Então, esse cuidador na Prevent Senior tem terapia, tem aulas, tem massagem, tem relaxamento, tem aulas de dança. Todo o suporte, né? Todo o suporte necessário para aliviar o estresse dele, para que o doente de Alzheimer seja mais bem cuidado. Bom dia! Ai, tô trabalhando vocês, com licença. Tudo bem, meninas? Deixa eu falar com a Tabata aqui. E o que está acontecendo aqui hoje? Então, a gente está realizando algumas atividades para estimular a memória, parte cognitiva, né? E agora a gente vai realizar uma dança sênior para vocês. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. Dança sênior, além de integrar o pessoal, né? Por conta que é uma dança também sentada, a gente estimula muito a lateralidade, direita, esquerda, a noção corporal, a memória, porque tem que, né, se concentrar, tem que lembrar da coreografia. Então é muito importante para elas, para o grupo. Doutora Catarina é gerontóloga. O que é gerontóloga? Gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento em 3 eixos básicos: biológico, psicológico e social. Então, o gerontólogo está capacitado para fazer a microgestão, que é a gestão de casos, e a macrogestão, que é a gestão de um local. Então, a gente trabalha nessas 2 frentes, mas sempre pensando no idoso e nesses 3 eixos que são os biológico, psicológico e social. A importância dessa campanha para nós gerontólogos e acho que para toda a equipe médica e de profissionais da saúde que estão aqui hoje é fazer o empoderamento, ou seja, capacitar o familiar e o cuidador e conscientizar, já que esse é o nome da campanha de conscientização da doença de Alzheimer, sobre esse processo todo, que é um processo muito complexo, é uma doença muito complexa, uma doença crônica, degenerativa, então a gente tem que estar preparado o tempo todo para lidar com essas adversidades que vão ocorrendo tanto no comportamento e na família também. Tive um caso de uma sogra de uma irmã minha, que ela teve a doença e eu vi o processo desde o princípio, era uma pessoa muito ativa, tudo, e foi perdendo até ficar acamada, ficou 14 anos acamada, então foi um processo bastante dolorido para a família, né? Então, mas a gente às vezes tinha muitas coisas que você ficava dúvidas e não tinha onde procurar conhecimento. E hoje eu tenho conhecimentos que talvez amanhã eu possa esclarecer a alguém e precisar para mim mesma, não sei, né? Como gerontóloga, a gente trabalha muito com idosos, né? E com pessoas de uma forma geral. Então, no mínimo, a gente tem que dar essa atenção, disponibilizar todo esse acolhimento, tanto para o cuidador quanto para o familiar, porque essa orientação e esse primeiro contato da Prevent com o beneficiário, seja Prevent eu, Catarina, tá, com o beneficiário, ele acaba sendo de extrema importância, porque é a partir daí que o idoso, ou o cuidador, ou o familiar vai começar a aproveitar mais dos nossos serviços, como diz a camisa. Quanto mais você usa, menos você precisa. O que você sente em relação ao plano? Você está satisfeita? Gosta do trabalho deles? Adoro o trabalho deles, estou muito feliz, estou participando da atividade lá no Juventus. Ah, é? Que legal, participa das oficinas? Participo da oficina, que é a oficina de memória, dança circular, caminhada, exercício com Max, pilates. Faz tudo lá?
Queria até fazer mais, mas não pode. E gosta? Adoro. O que é isso aqui? O joguinho da memória. Então, esse jogo da memória... Sim, a gente brindando aqui. Isso mesmo. Normalmente, as terapeutas ocupacionais que utilizam eles para fazer atividades de estimulação cognitiva. Então, são várias imagens, né, de várias frutas. Então, como que vai fazer para jogá-lo? O jogo, a gente coloca na mesa, primeiro a gente mostra cada figura para o idoso, né, de pêssego, pera, uva, laranja, e daí a gente vira as cartas e daí com o cuidador ou com o familiar que está em contato direto com o idoso, joga com ele e ensina ele a jogar. Uma estimulação cognitiva super simples e que o próprio cuidador familiar pode realizar em casa. Eu acho que a maior dúvida das pessoas é como lidar no momento em que o doente de Alzheimer apresenta os problemas corriqueiros. Quando não quer comer, ou quando quer comer várias vezes, ou quando pede para ir embora, para casa, ou quando não reconhece. Eu acho que a maior angústia dos cuidadores é nesse momento. Tenho atividades que nenhum outro plano oferece. Participa também? Participo, eu faço caminhada, faço ginástica, faço memória, tudo lá no Juventus. É muito maravilhoso. Eu agradeço a Deus eu ter entrado nesse plano de saúde, porque foi para mim ótimo. Eu me sinto amparada, porque eu fiquei sozinha, perdi meu companheiro faz pouco tempo. Eu falei, mas eu não estou sozinha, eu estou com a Prevent. Não tenham dúvida, a Prevent Senior você vai ficar sim muito bem acolhido, muito bem cuidado, com todo amor. Afinal de contas, Prevent Senior é isso. Quanto mais você usa, menos você precisa. Beijo!